Êxodo capítulo 1, versículo 15 diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor. Repita comigo: cheias de vigor. E dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Queridos, esse é um texto que fala de um tempo em que as mulheres hebreias, as mulheres israelitas, estavam vivendo um tempo de opressão, um tempo de opróbrio, um tempo de escravidão, que você e eu não conhecemos, não vamos conhecer, e por mais que a gente tente entender o que essas mulheres passaram, nós não vamos chegar na metade do sofrimento. Essas mulheres estavam tendo um período profundo de opressão, um período muito triste. O caos estava implantado nessa época. Era uma época que elas não tinham querer e não tinham muitos sonhos além do que elas poderiam sonhar. A Bíblia diz que era uma época de escravidão. Você sabe que escravo não pede, escravo não pode sonhar, escravo não tem alegria, escravo não tem bens, escravo é escravo. Escravo quer dizer que eu sou de alguém, eu não sou livre. Nenhuma dessas mulheres tinham liberdade, a ponto de a escravidão ser tanta que, logicamente, por elas serem escravas, os seus filhos também seriam. Descendente de escravo, escravo é. Então não havia perspectiva de alegria na vida dessas mulheres. A vida delas era gerar para a escravidão. E eu fico pensando no versículo-chave que eu gostaria até de repetir para você, que é o versículo 19, no que as parteiras disseram ao faraó, porque ele disse que era: quando nascerem os meninos das hebreias, se for menina, deixa viver, e se for menino, mata. Por quê? Porque eles estavam em franco desenvolvimento, apesar da escravidão. Os hebreus eram como tipo massa de pão. Quanto mais se batia, mais crescia. E eles cresciam a tal modo, a ponto de Faraó começar a ficar incomodado. Como é que pode um povo sofrido, um povo que apanha, mulheres que não têm sonhos, homens cansados, que quando são liberados das suas cargas, porque eles, os hebreus, eram aquelas pessoas que construíram palácios, eram pessoas que construíram as cidades, celeiros do Egito, eram as pessoas que construíram pirâmides, as estátuas, as muralhas. E como um povo tão sofrido ainda chegava em casa e ainda tinha ânimo de frutificar. Pense nisso. Já imaginou? Quanto mais sofrido, mais crescido. E aí,
Pode ser um jeito que venha matar os homens. As meninas ficam e os homens morrem. Mas a Bíblia diz que as parteiras hebreias tiveram temor a Deus e não fizeram isso. Próximo plano, já que esse não deu certo. Joguem os meninos no Nilo. Aí não precisava mais as parteiras matar, porque o nome dizia mesmo. Então agora a ordem é jogar os próprios filhos no rio. Nós não estamos falando de egípcio, não. Procure estudar o texto, nós não temos tempo aqui, mas você vai ver exatamente, palavra por palavra, que quem tinha que matar os filhos eram os próprios pais. Não se tratava de exército de Faraó. Os próprios pais teriam que dar fim aos seus próprios filhos, homens. Agora pense em você, numa situação como essa. Você teria coragem? Pegar o seu filho homem e jogar no rio. Você sabe o que ele tinha no rio? Sabe? Os jacarés. E os jacarés, diga-se de passagem, primitivos, bem diferente dos que nós vemos aqui. Muito diferente. Diferente em proporção de tamanho, diferentes em velocidade, diferentes em tudo. E um bebê sendo jogado na boca de um jacaré. Imagine a situação dessas mulheres. Já não tinham esperança, já não tinham por que sonhar, já estavam desanimadas, porque a promessa, sabe, aquela promessa abraâmica estava demorando demais para cumprir. Afinal já se passaram 430 anos. Sonhos frustrados. Tem alguém aqui que se identifica com sonhos frustrados? Ai, já passou tanto tempo, né? Já passou tanto tempo, né, igreja? São anos e anos esperando e nada. Deus conhece o teu sonho. Ele sabe exatamente o que você quer, exatamente o que você precisa. O Deus de Israel é o teu Deus. Ele é o Deus que vê o seu sonho, não como nós vemos, porque um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então para você, para mim, os sonhos continuam latentes diante de Deus, e Ele vai ouvir, e Ele vai fazer você desfrutar dos seus sonhos. Interessa se são 430 anos, isso não vem ao caso. Aquelas mulheres, elas não tinham o que a maioria de nós temos, que se chama liberdade, mas elas eram férteis. A Bíblia diz que eram mulheres férteis, escravas férteis, escravas que ainda produziam, escravas que quanto mais se curava, mais elas sonhavam e mais elas geravam. Você está gerando? Deixa eu ver as mulheres que estão gerando. Algumas estão, outras não. Por que você não está gerando? Porque você tem luta? Sua luta se compara com essas mulheres aqui? A ponto de você precisar jogar seu filho na boca de um jacaré? Dá para comparar? Sabe qual é o nosso problema? Que nós não avaliamos a média das nossas dificuldades com as mulheres da Bíblia. Porque no dia que a gente nivelasse os nossos problemas aos problemas que elas teriam, nós vamos falar assim: eu não tenho problema, eu não tenho dificuldade, meus sonhos estão muito mais próximos do que eu posso imaginar. Deixa eu ver de novo, quem é que tem sonho aqui? Levantou mais mãos. Que bom, minha querida. Até o final da mensagem eu espero que todos possam falar assim: eu também tenho sonho, pastora, eu também estou esperando, eu também estou na esperança, eu estou lutando contra todas as coisas que me dizem que eu não vou gerar mais. Você vai gerar, querida. Você sempre foi estéril, mas a partir de hoje você vai ser fértil. Deus vai abrir a sua madre. Que madre é essa?
a madre dos sonhos, que está esquecida, que está enterrada, e que a luta é tanta que você fala assim, não vale a pena mais sonhar. Já se passou muito tempo. E Faraó, depois de tentar todos esses meios, mata de um jeito, mata de outro, e o crescimento aumenta cada dia mais, e aí a gente para pensar, por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu tanto sofrimento? Já parou para pensar, querido, que se Deus não permite tanto sofrimento, as mulheres, estamos falando mais a mulheres, mas tem homens aqui, se Deus não permitisse tanto sofrimento, o povo não ia querer sair do Egito, porque ele estaria numa zona de conforto. Sabe quando Deus deixa as coisas apertarem? É para nos tirar da zona de conforto, porque a promessa está lá na frente, e nós estamos querendo fincar estacas no meio do deserto. Deserto é passagem, Egito é passagem. Não dá para criar império numa terra de escravos. O teu sonho foi prometido ser restaurado, mas é lá na frente, e lá na frente tem nome, Canaã. Não é no Egito, é em Canaã. Então, se Deus não nos aperta onde estamos, a gente fica na zona de conforto. Aqui está bom demais, não precisa ir mais, precisa. O Egito é só para te treinar. Você pode dizer para quem está do lado, o Egito é só para treinar. Não é para você morar lá não. Não é para você ficar estaca lá não. É só para treinar. Todos nós temos uma zona de treinamento na nossa vida. Eu tenho a minha. Você deve ter a sua também. E toda vez que eu estou confortável, Deus levanta algumas pessoas para me treinar, sabe? E essas pessoas podem estar longe e podem estar muito próximas a nós. E a gente fica assim, mas por quê? Treinamento de Deus, pastora Bruna. Treinamento de Deus. É só entrar na zona de conforto. É só você se esquecer que a vida da mulher tem que ser uma vida abençoada, orando, jejuando, pedindo graça, pedindo unção. Sai fora desse treinamento, você vê o que acontece. Entra na zona de conforto. É luta de tudo quanto é lado, você fica assim, não, peraí, não tem jeito de piorar. Como é que piora uma situação dessa? Mas olha que tem jeito de piorar. Se você está numa zona de conforto, não se assuste, tem jeito de piorar. E Deus permite, porque Ele quer treinar você. O objetivo de Deus, quando nos deixa numa zona de treinamento, é o mesmo dos israelitas, é o mesmo das mulheres hebreias. É nos fazer sair mais fortes. É deixar que a gente tenha vigor. Olha o que as penteiras dizem. Olha, com as hebreias não tem jeito não. Porque quando a gente chega, elas se anteciparam, porque elas são cheias de vigor. Sabe por que Deus deixa a gente em algumas situações? Porque Ele quer que a gente fique cheio de vigor. Ele quer que você aumente a sua musculatura espiritual. Ele quer que você seja uma mulher atlética no reino espiritual. Uma mulher que tenha preparo físico, que ela saiba erguer a espada na hora certa e lutar. Ninguém aqui foi chamado para descansar. Essa terra não é lugar de descanso. Tinha um hino da Chico Cavalhais, há anos-luz que ela gravou. Eu poderia cantar para você, mas ela diz assim: Canaã é logo ali. Diga para quem está ao teu lado: Canaã é logo ali. É logo ali, querida. Não é aqui. Canaã é logo ali. Mas até você chegar lá, a sua espada vai ser tirada da bainha muitas vezes. Muitas vezes. Deus, eu não tenho força. Arruma força. Eu não dou conta. Dê conta. Eu não tenho como continuar. Acho melhor ter.
já era. É tiro na certa. Porque não se entra na batalha sem um bom treinamento. Então as lutas, elas vêm e elas virão até o arrebatamento da igreja. Isso é para você que está falando assim: nossa, será que não chega? Chega não. Porque se a gente entrar para a zona de conforto, nós estamos perdidos. Porque Satanás não dorme. Ele vem com artilharia pesada. Ele é muito bom naquilo que ele faz. E você sabe disso. Por que, pastora? Porque ele te odeia. Nunca ninguém te falou que ele tem ódio de você. Por quê? Só por você ser mulher. Gênesis 3 disse que Deus colocou inimizade entre nós e entre Satanás. Então você acha que ele vai parar? Então você acha que ele vai parar de te tentar, de te entristecer, de levantar armas a teu respeito? Irmã, nunca! Ele não gosta de ninguém, mas pela mulher ele tem um ódio todo especial. Porque por uma mulher entrou o pecado, mas por outra mulher entrou o Salvador. Do que Deus pode fazer através da sua vida. Mulher frágil? Aonde? Aonde que tem mulher frágil? Se essa mulher tem o Espírito Santo, ela é forte, ela é valorosa, ela tem vigor. Você não é fraca, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Eu nunca vi uma mulher que é templo desse Espírito ser fraca, ser desanimada, ser triste. Irmã, entenda uma coisa: estar triste é uma coisa, viver triste é outra. Eu fico triste, eu posso estar triste, e as variações de tristeza são tantas que eu não vou nem puxar lista para não te assustar, mesmo porque você conhece elas tão bem como eu. A gente se entristece com tudo. Marido pode nos deixar triste, filhos, desemprego, falta de dinheiro, doença, TPM. Só tem probleminha. A Bíblia diz que eu, mesmo sendo mulher, tenho uma coisinha que se chama domínio próprio. Com o domínio próprio, eu entendo que eu não estou à mercê destas temperanças que qualquer mulher está. Eu tenho alguma coisa a mais do que uma mulher que não tem o Espírito Santo de Deus. É muito diferente, porque a Bíblia diz que eu sou morada dele. E se eu sou morada do Espírito Santo, tem diferença na minha vida para uma mulher comum. Você não é comum, você é coluna no tabernáculo do Senhor. Você é diferente, você tem poder a mais, você tem uma graça a mais, você tem uma unção a mais. A patologia pode ser a mesma, mas a unção é diferente na tua vida para uma mulher que não tem. E se Paulo diz que eu posso, eu posso. A Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas, todas. Não é 10%, não é 20%, não é metade, é 100%. Ele habita em mim 100%. E isso faz toda a diferença na minha vida. Então eu posso estar triste, mas viver triste, não. Isso não combina com são cheias de vigor e dão a luz antes de
de chegarem às parteiras. Isso quer dizer que elas eram fortes e se antecipavam. Você vai precisar entender que além de ser forte, você tem que se antecipar ao dia do mal. Ué, mas como? Ou você pensa que o dia mal não vai chegar, ou você nunca passou pelo dia mal. É só eu que passei. Eu não quero te assustar, eu não vim para isso. Mas se não passou, pode ficar tranquila que ele vai chegar para você também. O dia mal vem para todas e todos, sem pular nenhum. A senha vai para todos nós. O que é o dia mal? É o dia da tragédia, é o dia da dor, é o dia do casamento que não vai bem, é o dia da infidelidade, é o dia que os filhos não correspondem. O dia mau é o dia que você passa por uma loja e sonha. Você sonha com as coisas que estão naquela vitrine. Isso pode ser um dia mau, não pode? Principalmente para nós mulheres. O dia mau é quando você vê todo mundo conquistando, mas você não consegue chegar. O dia mau é quando você vê a prosperidade na vida de todo mundo que passa por você, mas ela não te alcança por alguma maneira. O dia mau é um dia após a campanha, é um dia após o clamor, é tempos após você ir ao monte, subir e descer, e ver outras pessoas alcançando e você dizendo: Deus, por que o céu está de bronze, Deus? Por quê? Porque sou eu, porque dá a impressão que é só a gente. Dá a impressão que todo mundo já recebeu. E que Deus se esqueceu de alguma forma de nós. Quem já teve essa sensação, gente? Vamos ser transparentes. É só eu que às vezes tenho a sensação de que Deus esqueceu. Não, Deus esqueceu, só pode. Porque você ora e o céu continua de bronze. Tem uma resposta. Deus ainda não concluiu o treinamento com você e nem comigo. Ainda não fomos diplomadas. Ainda não alcançamos a patente necessária para alcançar voos maiores. Todo mundo tem que ser treinado. Olha, quando meu filho tinha 18 anos, operando a isso, eu me lembro que a minha mãe entrou em desespero. Minha mãe ainda era viva. E ela tinha uma preocupação especial pelo meu filho, desde que nasceu. E ela sempre orou, e ela sempre profetizou, e ela sempre clamou. E quando foi chegando a época do exército, eu lembro da minha mãe orando, desesperada, e jejuando, até jejum ela fez. E ela falava comigo: Marilena, vamos orar, vamos jejuar, para que o Patrick não seja chamado ao exército. Eu concordava com ela, porque não se discute com pessoas dependendo da idade. Aprende isso, tá? Respeito é bom e os mais velhos gostam. Não se discute com pessoas que estão acima de você, seja em autoridade, seja em idade. Dá para você entender? Faz parte da educação, faz parte da diplomacia, tanto da terra quanto do céu. Então deixava minha mãe falando e concordava na frente dela, para não ver ela sofrer. Mas quando eu chegava em casa, minha oração era completamente oposta. Deus vai chamar o Patrick. Deus, eu quero o Patrick no deserto. Senhor, tem misericórdia. Eu não parei de orar. Por alguma razão específica, Deus ouviu a minha voz. Não entendi até hoje. A minha oração não subiu. Por quê? Porque eu sei o valor que se dá quando se tem pessoas autorizadas e maiores do que nós para nos treinar. Por mim, todo homem, inclusive as mulheres, deveriam ir para o exército, sim. Deveria ter uma cláusula na bagunça que é a nossa legislação, que fizesse não somente aos homens, mas às mulheres também. Porque existe lugar melhor para
Existe. Porque na igreja, embora nós saibamos que existe hierarquia, nós não damos a menor importância. Mas as regras lá fora são diferentes. A gente peita qualquer pessoa dentro de casa ou na igreja, mas faz isso no exército, faz isso na marinha, faz isso na aeronáutica e vê o que te acontece. Mas não vou brigar com a legislação brasileira, né? Fazer o quê? Então, quando Deus nos leva a esses lugares, é para a gente se fortalecer, é para a gente aprender a ter um musculador espiritual, é para a gente aprender que vai ter que desembanhar a espada, que vai ter que aprender a lutar. Irmã, sai da zona de conforto, em nome de Jesus, e luta pelo que você acredita. Existe um sonho no teu coração, ele tem respaldo de Deus, ele tem aval de Deus. Não desiste, meu querido. Deus está lá na frente dizendo: pode vir que eu estou aqui te esperando, eu vou te dar vitória. Não desiste. Está sendo demais para você desistir, sendo demais. O que não te mata, querido, te fortalece. E se essa luta não te matou, é para você sair mais forte dela. Só por isso que você ficou viva. Não é para você ter trauma da luta, não é para você ter surtos psicóticos, não. Porque nós somos cheias de vigor. Vigor! Uma mulher que tem vigor, ela não tem um dia mau, mas ela se prepara para a batalha. Bom, eu queria te perguntar uma coisa. Como você quer ser livrado? Sim, porque nós estamos passando pelo exército de Deus. E de alguma forma você vai ser livrado. Ou você vai ser livrado como covarde, ou você vai ser livrado como heroína. Escolhe. Querendo ou não, você vai ter um desses títulos. Ninguém vai se privar de ter um desses títulos. Ou somos heróis de guerra, ou somos covardes. Em qual deles você tem se encaixado? Em qual deles perfis você se parece mais? A Bíblia nos dá alguns nomes, e tem uns que a gente quer se parecer, e tem outros que a gente tem vergonha de ser comparada. Miriam, por exemplo, quer se parecer com ela? Quero, amém, uma profetisa. Sim, no começo. Mas depois uma mulher volúpia e que tinha durabilidade de palavra. Lá no cativeiro, ela queria ser livre. E depois de ser livre, ela queria um poder que não era dela. A gente está sendo escravo e a gente tem uma máscara. Senhor, se o Senhor me tirar desse deserto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O Senhor vai ver só o que eu vou fazer, Deus. O Senhor pode me tirar dessa luta, porque depois que eu sair dela, eu vou te servir 100%. Eu vou fazer o que eu nunca fiz. Só que depois da liberdade chegar nas nossas mãos, nós queremos um lugar um pouco mais alto, que não é o nosso. A Bíblia diz que Miriam imprudentemente fala de Moisés. E sabe o que eu fico com medo? Depois de você ler esse texto, o texto diz assim: e Deus ouviu isso. Cuidado com as horas que você estiver na TPI, tá? Cuidado com as horas que você estiver revoltada, tá? Cuidado com as horas que você estiver com raiva. Cuidado com o que você fala, porque Deus ainda ouve. Deus ainda presta atenção naquilo que a gente fala quando estamos irados. Com toda a razão, no caso de Miriam, se tratava de inveja da mulher de Moisés. Flávio José nos deixa isso muito claro. Não era
Não. A inveja de Miriam é porque a mulher ficou no lugar que ela queria para ela. Depois da morte de Zípora, Moisés se casa de novo. Zípora era o que nós dizemos hoje de primeira dama. Deus colocou você nos primeiros lugares? Glória a Deus. Mas não colocou, não? Fique satisfeito onde Ele te colocou. Não procure o que não é seu. Porque se Ele quiser te colocar, Ele arranca e coloca você lá. Você não tem que puxar o tapete de ninguém. Glória a Deus. Você não tem que se revoltar com o pastor. Você não tem que se rebelar contra Deus. Mesmo porque você não é louca de fazer isso. Porque a louca da Miriam fez e se arrependeu amargamente. Moisés tentou interferir. Senhor, minha irmã. Moisés, caladinho. Se o seu pai cuspisse no rosto dela, ela não teria que ficar 7 dias fora. Coloca ela para fora. Senhor, para fora. Senhor, para fora. É isso que algumas mulheres estão querendo escutar de Deus. Porque não aceitam o lugar onde Deus as colocou. Você pode se rebelar com qualquer pessoa, querida, mas não se rebele contra Deus. Você perde o jogo do braço, porque Ele é mais forte que você. Agradeça ao Senhor no lugar onde Ele te colocou. Dê frutos. Seja fértil no lugar onde Ele colocou você. Você tem vigor para isso. Fique quieta no lugar onde Ele te colocou. Na posição hierárquica que Ele te colocou. Porque no seu tempo Ele te coloca em lugares mais altos. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Menina, eu já decidi, não quero ser igual. Tem Débora e Israel, que foram mulheres que fizeram o que os homens não fizeram fazer. Existem homens na igreja? Sim. E nós devemos respeitá-los, com toda certeza. Só que quando eles não querem, olha nós aqui. Não quer não? Na igreja tem mulheres que têm vigor para fazer a obra de Deus. E ela não vai parar, porque alguém não quis fazer. Mas preste atenção que toda vez que alguém quiser fazer, é Deus que vai nos eleger para aqui. Não precisa que haja briga, não precisa que haja batalha entre o corpo de Cristo. Deus nos delega, Deus nos coloca, Deus nos atribui aquele privilégio de fazer o que outros não quiseram fazer. Temos o exemplo de Abigail, uma mulher que Davi se apaixonou muito instantaneamente, porque era uma mulher amável, além de linda. Abigail se compõe na 4ª mulher mais linda daquela época, e Davi se apaixona por ela por causa do carisma, simpatia e temor a Deus. Mulheres, dá para ser mais educada, dá para ser mais simpática, dá para atrair com a sua bondade, justiça e benevolência. Foi esses predicados e adjetivos que atraíram Davi para Abigail. Ela não gritava, ela não esbravejava, ela não era uma mulher rixosa, ela era amável. Só olha para quem está ao teu lado e vê se você consegue entender se essa mulher é amável. Só olhando para ela. Será que dá? Pelo sorriso? Pior é que a gente pode usar uma máscara aqui e tirar ela dentro de casa. Você concorda? Concorda que de vez em quando a gente faz papel de atriz? Na igreja somos uma coisa e em casa somos outra. Com os amigos, meu Deus, não pode ter ninguém mais doce na frente dos amigos. Mas em casa, continua a mesma doçura?
nacionalidade. Tem a mesma digital. Vamos parar com esse negócio de fachada, de teatro, de maquiagem. Isso não combina com uma série de Deus. Não combina. Nós precisamos ter uma identidade só. Uma identidade. O que somos aqui, somos em qualquer lugar. Amém, queridos? Amém. Nós estamos terminando, mas eu preciso te lembrar que, embora os traumas da vida, as lutas da vida sejam tantas, que embora as perseguições sejam tantas, nós não podemos fazer com que a amargura seja um peso morto na nossa vida e na vida de ninguém. Entenda, querida, que eu sei que há níveis de problemas, eu sei disso. O problema que eu tenho pode não ser o que você tem. A amargura que você tem pode não ser a minha. Mas a Bíblia diz que nós podemos qualquer coisa em Jesus. Eu preciso que você entenda isso. Você pode estar falando assim, você não tem noção do que eu passei. Eu entendo que o que você passou pode ser muito pior do que eu já tenho passado na minha vida. Eu já passei muitas necessidades de todos os tipos. Você também pode ter passado. Eu já passei incompreensões, você também pode ter passado. Eu já fui traída, você também pode ter traído. Alguém traiu você. Eu já passei por muitas decepções. Você também pode ter sido decepcionada. Mas isso não me dá o direito de machucar ninguém na minha vida só porque eu passei. Eu querer fazer alguém que não passou pelas mesmas dores sentir um pouquinho da minha dor, como se eu quisesse, por toda maneira, derramar o meu fardo em cima de alguém. Irmão, isso não tem compatibilidade com uma mulher cristã. Você não pode querer fazer os outros sofrerem a tua dor. Não pode, porque a Bíblia diz que Ele não dá nada que eu e você não podemos carregar. Então tome conta da sua cruz. Entenda, ela é sua. Não tem que ficar aborrecida porque a sua irmã está voando mais alto que você. Você já sabe o caminho que ela andou. Você já sabe o que ela passou. Talvez muito mais que você. Só que a patente dela aumentou agora, porque ela foi treinada e foi aprovada. Porque a gente tem mania de nivelar os outros. A gente tem mania de comparar o sofrimento. Peraí, por que aquela miserável está rindo? Por quê? Como assim, minha irmã? É você que está passando na prova, eu sou obrigada a passar? Só porque você está passando? Como assim ela está rindo? Como assim trocou de carro? Deserto de ela já passou. Você ainda está no meio do céu. Não é porque Deus te ama menos. É porque você ainda está no meio do treinamento. Glória a Deus. Não é porque Deus não vai com a tua cara. Pelo amor de Deus, entende isso. Ele sabe exatamente a hora que você está pronto. Ele sabe. Se você disser que há injustiça nisso, você está dizendo que Deus não é justo. Você está dizendo que Ele não te ama. Você está dizendo que o sacrifício dele foi só para Maria e não para você. Deus é bom. Você pode repetir comigo? Deus é bom. Deus é bom. Mais alto, Deus é bom. Deus é bom. Houve um homem, e você pode ficar de pé. Houve um homem levita. A Bíblia dá nome a essa tribo. Houve um homem levita. Onde está? Livro de Juízes. É o livro onde a mulher é honrada e estuprada. No mesmo livro. É o livro onde a mulher consegue ser juíza, consegue ser líder de nação. É o livro onde há cânticos honrando as mulheres. Mas no mesmo livro, está achando que estupro coletivo é novidade? Vou te falar onde foi o primeiro estupro coletivo. Vai em Juízes que você vê. Dos ímpios, né? Claro, né, pastora? Daqueles homens que não tinham Deus. Não. Dos crentes. Benjamita
Gomorra, no meio do povo de Deus. E eles chamam aquele homem para fora, porque havia se hospedado na casa de um ancião. E tal qual Sodoma e Gomorra, manda para fora o varão. Não é a esposa bonita não, é o varão. E aí o ancião fala: não, eu tenho a minha filha. Depois você vem me dizer que você não tem valor? Minha irmã, depois você vem me dizer que você não tem valor? Naquela época, a mulher não valia, era nada. Estou falando de povo de Deus. Ele diz assim: olha, eu vou mandar a minha filha e a concubina do meu hóspede. Está lá, irmãos Juízes. Pode olhar, estou exagerando não. Aliás, no final desse livro, termina assim: e as pessoas faziam o que bem queriam. E eles pedem um varão. Eles dizem: não, eu tenho uma filha, tenho a esposa do varão, eu mando para vocês. Não. Mas aí eles resolveram aceitar. Tudo bem. A Bíblia diz que essa tribo de benjamitas violaram a moça a noite inteira. E no final do dia, e no final da noite, ela cai no patamar daquela casa. Tem alguém aí injustiçado? Tem alguém aí que está sofrendo? Porque depois de uma noite inteira de sofrimento, essa mulher cai. E mesmo dentro do povo de Deus, a Bíblia diz que pela manhã o marido sai, faz assim: bora. Tem alguém sofrendo aí? Levanta, bora. Estou falando de povo de Deus, estou falando de gente ímpia não. É para que você saiba que não importa o tamanho da sua aflição, se é lá fora ou é dentro da sua casa, o Deus que você serve vai continuar te abençoando e te ajudando. Ele não te desampara como aquele marido fez com aquela mulher. Deus é maior. Deus é o marido que você procura, minha irmã. Ele é aquele Deus que vai suprir todas as suas necessidades. Glória a Deus. Se o teu marido não te compreende, se ele não te dá o valor que você precisa, ele dá. Ele te ouve. Ele te abraça. Ele é incapaz de te dar a outras pessoas, porque nós somos propriedade dele. Jamais ele faria isso conosco. Deus não. Alguém daquela casa pode fazer. A Bíblia diz que aquele homem simplesmente, quando viu aquela mulher e ela não se levantou, pegou um machado, pegou um cutelo, cortou ela em vários pedaços. Olha como a mulher vale vida, gente. Você ainda acha que você está sofrendo alguma coisa? Você ainda acha que você não tem valor? Alguém já fez isso com você? Tem como comparar, minha irmã? O sofrimento? Não tem. Feche seus olhos. Tem alguém sofrendo mais que você do seu lado? Tem alguém que está chorando muito mais que você? Tem alguém que está desesperado na nossa cara? Mas a gente só consegue olhar para o nosso umbigo. A Bíblia diz que nós temos vigor. A Bíblia diz que nós somos fortes. Mulher, você é mais forte do que você pensa. Mulher, você é mais forte do que parece ser. Deus nos deu algo que não deu ao outro gênero. A Bíblia diz que nós somos sábias. Não estou dizendo que o homem não é, mas o privilégio, a palavra rema, foi dada a nós mulheres. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia tem vigor. A mulher sábia é forte. Você não é fraca. Levante suas mãos. Comece a falar com o Senhor. Pense aí no perfil da mulher que você gostaria de ter. Eu gostaria de ser como Débora. Eu gostaria de ser como Joquebede. Eu gostaria de ser como Abigail, doce,
pouquinho mais amável, mais simpática, para Deus te colocar em lugares mais altos. Ah, pastora, o que você quer dizer? Você entendeu. Eu tenho certeza que você entendeu. Cada uma de nós tem um exército, um deserto particular. Viu, querido? Entenda isso. Eu tenho as minhas dificuldades. E elas não são as mesmas que você. Mas a Bíblia diz que eu sou forte, que eu tenho vigor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águias. Não se cansarão e não se fadigarão. Fale com Deus. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pelo privilégio do ensino da Tua palavra. Senhor, eu aprendi que o deserto é meu, eu não posso querer que ninguém passe por onde eu tenho que passar. Eu aprendi que mesmo assim, o Senhor está comigo. Mesmo que a minha família me abandonar, mesmo que eu seja traída, mesmo que eu tenha um trauma emocional, mesmo que a minha luta seja muito maior do que a minha irmã em Cristo, ainda assim, o Senhor vai me dar força. Eu não tenho que agredir ninguém, eu não tenho que puxar o tapete de ninguém, para o Senhor colocar no lugar maior, no lugar mais alto. Quando o Senhor quiser, o Senhor vai fazer isso. Quando eu estiver treinada, quando eu estiver pronta, quando eu estiver patenteada. Eu queria que você abraçasse essa querida que está aí do teu lado. Dissesse a ela: minha irmã, você está em treinamento. Espera um pouquinho mais.